Bom, boa tarde, todos, todas, todes. Então, cumprindo assim do modo mais informal e produtivo possível, né, vamos dar início aos nossos trabalhos da tarde. De manhã tivemos duas sessões memoráveis com excelentes apresentações e belas discussões. E agora vamos ter uma primeira exposição do professor Ricardo Henriques. Ricardo, um abraço, viu? Eu achei que você ia estar aqui, né, pessoalmente. Eu também, na minha terra, né, na minha casa, eu não estava aí. Na sua casa. Mas está funcionando muito bem. Estamos aqui com múltiplas câmeras e uma sensação de estarmos todos juntos aqui. Recording in progress. Então, pronto. Eu vou lhe passar a palavra e depois eu passo para os debatedores e, em seguida, vamos ter a outra apresentação, que é a de Bernadette, com mais debatedores. Eu acho que a gente está indo nesse ritmo. Ricardo, a palavra é sua. Muito obrigado, Naumar, Ana Célia. Estou vendo Bernadette, estou vendo Luiz ali, estou vendo várias pessoas. Uma honra poder estar com vocês. Uma pena não poder estar aí no Rio. Se eu tivesse, é sinal que eu estaria em casa, então ia ser mais fácil. Perdão aí não poder estar com, não só não estar presencial, como não estar mais tempo além desse pedaço do turno da tarde aqui até essas duas mesas. Mas um enorme prazer. Eu vou projetar uma apresentação, desse seminário grande aqui do Fabreage, da cátedra, e a Ana Célia me pediu para fazer um pouco uma conversa a partir da educação básica, né? Acho que depois, como Bernadette vai seguir, vai estar com muita mais proficiência e muito mais profundidade. E eu estou tentando fazer uma conversa aqui sobre o tema, né? Caminhos viáveis e algumas interfaces para poder provocar a interação com a universidade, com o ensino superior, a serviço dessa agenda. Mais ou menos isso que eu estou tentando construir aqui com vocês. A única coisa aqui são ilustrativos, tá? E já falo com um pouquinho de detalhe disso, mas das reconfigurações estruturais que nós estamos vivendo, que são chaves para poder projetar a expectativa não só de dar conta dos déficits estruturais que a gente tem com a educação brasileira, com a educação básica brasileira, como, sobretudo, para projetar uma década, no máximo, para mim, acho que seriam 12 anos, 16 anos a gente pode discutir, de forma que a gente não só, vou colocar logo a hipótese aqui por trás, não só recoloque a nossa agenda de educação básica em caminhos consistentes, reconhecendo que esses últimos 4 anos foram de um choque enorme e tiraram o Brasil de rota, né? Por mais que estados e municípios tenham conseguido sobreviver e mitigar parte desses impactos, mas, para além disso, a projeção que tem que dialogar com essas reconfigurações estruturais é, sim, uma década e meia, a gente consegue colocar o Brasil em novos trilhos, do ponto de vista da educação básica, e uma velocidade muito mais acelerada do que a gente viveu nos últimos 20 anos, que foi positiva. Se a gente pegar o período pós-constituinte até agora, a educação pública brasileira melhorou em todas as etapas, em todos os níveis, mas a velocidade de baixas. O nosso desafio não é só retomar para o trilho anterior, porque o trilho anterior da educação básica talvez não dialogue com vários desses elementos aqui. Então, a gente tem um efeito duplo de demanda sobre a configuração da política educacional, que é recolocar em trilhos a educação, em trilhos adequados às reconfigurações estruturais e, ao mesmo tempo, aumentar muito a velocidade, não só de inclusão e de equidade, como de aprendizagem para todos. Bem, dito isso, o que é reconfigurações que eu estou falando? Tem a ver com o futuro do mundo do trabalho,
todas as competências que a gente vai ter redefinidas com a automação, com a inteligência artificial, etc., né? A gente vai caminhar muito fortemente nessa direção. Inteligência artificial, o que a gente mudou, os modos de ensinar, são, obviamente, só ilustrativos, né? Quais são os impactos aí do digital que a gente vai poder ver. Então, uma sequência de elementos, isso, cada um deles daria uma mesa, Nalmar, no seminário, mas, basicamente, qual é essa combinação de aceleração tecnológica, papel da inteligência artificial, robotização, tá? Com um contexto em que as desigualdades aumentam no mundo e aumentam, obviamente, estão sob enorme tensão no Brasil. Como é que esses dois movimentos incidem sobre a reconfiguração radical do mundo do trabalho, para além das frases meio que viraram senso comum, que não saberemos metade dos empregos que existem daqui, não sabemos hoje do que existirão daqui a 15 anos, para além da evidente reconfiguração dos próprios ofícios que aí vão se configurar, né? Mas essa heterogeneidade que a gente vai ter na frente vai solicitar que a gente saia das amarras mais de um modo de ensinar e de uma expectativa sobre a aprendizagem que se configure somente com aquilo que era fundamental da gente ter alguns anos atrás, mas que é insuficiente, ou seja, ter bom desempenho cognitivo, ter capacidade, obviamente, de fluência, né, em língua matemática, em língua portuguesa, etc., mas que a gente precisa de mais do que isso para poder caminhar, né? E eu vou chegar aqui na educação imediatamente, né? Então, esse mundo da economia mudando fortemente, da tecnologia, do trabalho, e aí, não tinha mencionado antes, para o caso brasileiro, o fim dessa janela demográfica, do bônus demográfico, tá? Traz para nós um desafio que é, por um patamar enorme como o Brasil tem, não esqueçamos alguns dados importantes. A gente segue uma situação em que a cada 100 estudantes que entram no primeiro ano do ensino fundamental, só 66 concluem o ensino médio. Ou seja, a gente já tem uma parcela grande, 34 em cada 100, que sequer seguem a sua vida adulta com o ensino médio concluído, o que, obviamente, nos parâmetros da sociedade do conhecimento, é uma limitação estrutural, virtualmente incontornável, e sempre terão algumas exceções que vão fazer mobilidade social nisso, mas serão sempre exceções. Esse dado é mais duro quando a gente faz estratificação por gênero e raça. Então, quando a gente considera meninos negros, de cada 100, só 53 concluem a gente já falou disso em outro seminário aqui, concluir o ensino médio, ou seja, 47 em cada 100, virtualmente metade, pelo atributo de ser homem e negro, não concluem o ensino médio, dado a nossa forma de aprendizagem, de construção da nossa história da educação básica, que é estruturalmente excludente e de baixa qualidade, sobretudo porque não é de qualidade para todos, né? Tem uma frase clássica do Chico Soares, qualidade que não é para todos não pode ser entendida como qualidade, eu acho que ele está absolutamente correto, né? Mas mesmo que a gente tem hoje de qualidade, o último número que eu vou dar aqui, o último dado, quando a gente pega no PISA, na língua materna, né, a performance, o PISA, a gente consegue estratificar o PISA por quartis de renda. Quando a gente considera o desempenho do quartil superior de renda do Brasil, tá? Ele, quase que todos sabemos, quase por construção, dado toda a análise histórica que temos, ele é muito acima, 95 pontos na escala PISA, que é gigantesca, acima do último quartil, tá? O que é a expressão da nossa desigualdade. No entanto, o que mais é provocador para essas tendências globais aqui é que o quartil superior de renda, daqueles que fazem prova com 15 anos e 3 meses em média, nessa prova que é estandardizado do ponto de vista internacional, o quartil mais rico do Brasil, ele está no nível do quartil
inferior da média da OCDE e abaixo de vários países, abaixo do último quartil, do quarto quartil de vários países. Então, aqueles que têm melhor renda, se a gente quiser assim, só por proxy, que têm melhor condição socioeconômica no Brasil, aprendem por um determinado padrão que a gente tem de língua materna, isso é pior em ciências, o Luiz está aqui vendo se isso é pior em ciências, aprendem menos do que os mais pobres da OCDE. Então, a nossa inserção, isso evidentemente parte dessa e aqui tem, inclusive, portanto, alunos de escola privada, tal. A nossa escola básica não nos dá repertório cognitivo, eu já vou chegar nos outros que são talvez mais importantes ainda, cognitivo adequado para ter alguma competitividade internacional. Evidentemente, parte da nossa elite, que não é formada sequer na escola básica como algo razoável, consegue fazer a mobilidade educacional na graduação, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, e evidentemente se conecta na parte da elite global, mas obviamente, dado o nosso filtro, que é radicalmente seletivo, parametrizado por uma gigantesca desigualdade, aqueles que, dos que sobrevivem, que têm trajetórias que são equivalentes aos que estão na fronteira da aprendizagem do mundo como um todo, por definição, são muito poucos e é altamente correlacionado aos fatores de renda, raça e território. Então, a gente larga, falei isso tudo para dizer só o seguinte, mesmo pré-pandemia, a gente, e considerando todas as melhorias que nós tivemos na educação básica, que são incontestáveis, a que a gente teve da Constituinte até o período recente, né, apesar de incontestáveis, nos colocam num nível muito baixo do ponto de vista cognitivo para dar conta dessas tendências globais. Agora, é mais do que isso, porque a educação precisa, para estar em acordo com os desafios dessas mudanças, tá? Com esses elementos aqui que eu estou só listando alguns sem querer ser exaustivo. Certo? A gente precisa, do ponto de vista curricular, uma adequação a esse futuro que a gente está colocando. A gente, evidentemente, tem que ser capaz, lembra, daqueles 66 que concluem, sem fazer recorte de gênero e de raça, daqueles 66, a grande maioria não vai para a universidade, como sabemos, só 24% dos 18 a 24 vão para a universidade, mas não tem sequer formação técnico-profissional adequada. Tá? Os poucos que têm formação técnico-profissional adequada, que passaram pelos IFES, em regra, fazem bons concursos e entram nas universidades federais. Portanto, não tem performance técnico-profissional após a sua formação. Então, a questão-chave é que o mundo tem uma exposição cada vez mais precoce, a gente precisa ter formação básica capaz de dar conta de formação técnico-profissional. Tá? A gente tem um enorme desafio da fluência digital, mais do que reconhecido. Nos falta uma estratégia de letramento digital, que não quer dizer formar programadores no ensino médio. Falta uma estratégia de fluência de letramento digital que deveria começar com 4 anos de idade e acompanhar todo o ciclo obrigatório. Tá? A ideia da profissionalização da carreira docente, tá? A ideia do nosso... A gente não tem massivamente um ensino técnico profissional, como o marcador histórico do nosso ensino técnico profissional foi sempre de um ensino de segunda classe. Né? Historicamente foi assim, e infelizmente mesmo o campo progressista continua criando falsas oposições que são punitivas dos mais pobres, porque esses mais pobres que não irão para a universidade, na sua grande maioria, mesmo com as políticas de acesso, de ação afirmativa, de cotas, a grande maioria não está indo para a universidade, eles não têm oportunidades técnico-profissionais, quanto mais que sejam robustas, que sejam adequadas ao mundo atual do trabalho e ao mundo futuro. Né? A gente vai precisar de técnicos capazes de trabalhar com mudanças climáticas, né? E vai precisar de técnicos daqui a pouco que sejam técnicos não universitários, que sejam técnicos que lidem com, por exemplo, com a internet das coisas. Que a gente está longe de desenhar um fluxo de formação na educação básica que tenha diálogo com os desafios dessa agenda. O penúltimo ponto aqui não é só o slogan da Unesco, né, a ideia de educação de qualidade para todos, que está aqui com a qualidade, com a equidade, mas é mais do que isso,
do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista não cognitivo, se a gente quiser, depende do vocabulário que vocês quiserem, sócio-moral, sócio-emocional, é vital o entendimento, sobretudo diante das reconfigurações do mundo do trabalho, que a gente não forma mais as pessoas para uma profissão específica, então eu preciso ter capacidade efetiva, e não retórica, de educação ao longo de toda a vida, né? Mesmo para aqueles que fazem todo o percurso universitário, tá? Sobretudo aqueles que fazem só a formação básica, como é que eu crio condições, né, dessa educação ser um ativo vivo, orgânico e dinâmico ao longo de toda a vida, né? E, obviamente, abertura aqui às inovações educacionais, a professora Bernadette Guedes pode falar horas sobre isso, mas tem a ver com, não só com a formação dos professores, que a gente já fala com mais detalhe, mas tem a ver com os modos de ensinar, né, que estão totalmente, pelo menos, defasados. Parece que, às vezes, a fronteira do modo de ensinar é trabalhar o PBL, aprendizagem baseada em problemas, tá certo? Isso é literatura de 25, 30 anos atrás, a gente está precisando de muito mais inovações do ponto de vista das práticas educativas e das formas de aferição disso. Os sistemas de avaliação, se vocês quiserem, o SAEB, que depois dá o IDEB, foi muito importante há 20 anos atrás, mais do que isso, foi no final dos anos 90, depois o IDEB de 2005, que a gente usou ele como um fator relevante. Mas, no entanto, ele é um sistema de aferição de aprendizagem absolutamente defasado, além de ser muito caro, certo? Então, como é que a gente consegue começar a fazer aferições que sejam aferições adaptativas, aferições que não caiam na armadilha só da múltipla escolha, que sejam capazes de dar conta da capacidade, de medir a capacidade argumentativa, raciocínio analítico, construção de imagens e visões de mundo dentro da minha formação básica, tá? Bem, aí eu só vou fazer um contraponto e vou chegar nos 5 elementos aqui que eu quero colocar aqui para discussão. O único ponto aqui, como a gente está no ambiente da casa, no ambiente da universidade, é a gente não esquecer disso que está aqui. Ou seja, isso é só uma ilustração, ou seja, tem a ver com aqueles 34% que eu estava falando para vocês, 34 em cada 100, que é a quantidade enorme que a gente ainda tem de jovens que sequer vislumbram o direito de entrar na universidade, ou seja, que são excluídos ao longo do processo, né? Mesmo a ideia de evasão escolar é uma ideia que há anos a gente requalifica ela, e em muitos momentos os meninos e as meninas são evadidos da escola, né? Eles são expulsos da escola. Então, a gente chega a esse número aqui, né, que não estuda nem trabalha entre 18 e 24 anos, e está falando de 1/3 desses jovens. Portanto, o ensino superior devia estar preocupado com aqueles que adentram o ensino superior, mas também com aqueles que não estão ali à disposição de poder acessar o ensino superior, tá? Aí, só para ter uma noção aqui, eu termino com essa comparação, que se vocês pegarem os níveis e as distâncias, só marquei aqui a média do OCDE e a média do Brasil, tá? O nível é muito alto e a piora também é mais intensa no Brasil do que na média do OCDE. A intensidade da piora só é equivalente, aí, se você quiser, ao que aconteceu no Canadá, e depois a gente discute, mas os níveis são muito... Posso seguir aqui, Nomar? Agora. Bem, desculpa que foi uma enorme tentativa de contextualização do desafio, e volto a ser repetitivo. Um desafio que é as políticas de educação básica brasileira, que avançaram muito no período pós-constituinte, não podem agora, em 2023, usar como referência aquilo que foi a nossa baliza de 20 anos atrás, tá? Remontar a trajetória que nós fizemos há 5 anos atrás, se vocês quiserem. Remontar a trajetória nos parâmetros que nós tivemos vai nos colocar numa posição muito delicada frente ao futuro, dado tudo o que eu estava falando, e mais uma variável, só para a gente não esquecer, que na sociedade do conhecimento,
a fronteira da educação básica, não só da pesquisa e desenvolvimento, a fronteira da educação básica também se move. Por isso que eu falei de forma meio acelerada, rápida aqui, a ideia de colocar em novos trilhos, mas aumentar a velocidade. Mesmo que a gente coloque em novos trilhos da educação básica, adequadas às mudanças estruturais que a gente está vivendo, se a gente não aumentar muito a velocidade de inclusão e de performance, como a fronteira do conhecimento está se movendo, quaisquer que venham a ser as mudanças positivas que a gente vivencia na educação básica brasileira, a gente tenderá a se distanciar da fronteira que a gente está olhando para o mundo como um todo. E não é a fronteira da Finlândia. Nós estamos falando de... A Letônia tem uma política de letramento digital desde os 4, 5 anos de idade há mais de uma década. Tá? É só para a gente entender de como a gente está perdendo. Portugal fez uma revolução na educação básica relevante, fez, certo? Mas e a gente está longe disso. A gente está nem falando do que é a organização da política de educação básica canadense, que internaliza como um dos seus valores, dos seus princípios que norteiam a política educacional, para além da aprendizagem cognitiva e socioemocional, por exemplo, a ideia de bem-estar. A gente está muito longe de internalizar como parâmetro da política educacional o bem-estar das pessoas e da sociedade, tá? Que deveria ser feito. Então, a gente está muito longe da rota do que seria o contemporâneo e com um sinal de velocidade baixa. Tá? Do ponto de vista aí, só para a provocação da Ana Célia, do políticas viáveis e sustentáveis, e não só desejáveis, esse cardápio aqui, eu vou só passar rapidamente sobre ele, meio que dá um plano inicial de voo. Está longe de ser exaustivo, né? No entanto, dialoga com o governo do presidente Lula, dialoga com o ministro Camilo, e coloca elementos chaves para aquilo que parece... e há todos os indicadores positivos disso, de ser viável, de ser sustentável. Então, correndo, Sistema Nacional, vou pular aqui, não vou ficar falando esse slide todo, mas é o seguinte, ele será de natureza distinta, mas a semelhança que a gente fez com o SUS e a semelhança com o que a gente fez com o SUAS é absolutamente fundamental a gente criar um sistema. Ele já foi votado, né, tem que mudar de Câmara agora, tá? Mas a questão chave é que a nossa noção de regime de colaboração, tá, não criou condições do que seria efetivamente um sistema em que você olha para cada indivíduo, para cada estudante, como um ator-chave de algo que está integrado desde obviamente a creche seria desejável, mas desde aquele momento que é obrigatório, né, que é de 4, 5 anos que o nosso ensino infantil é obrigatório. Então, dos 4 anos até os 17, 18, ou seja, o ciclo de 14 anos completos, com um alinhamento entre municípios, Estado e União, entendendo que esse estudante é um estudante que está territorializado, mas é responsabilidade de todas as redes. Tá? Então, a Secretaria Estadual não pode estar responsável só pelos estudantes que estão matriculados na rede estadual. Por que isso é absolutamente fundamental? Pelo óbvio, porque isso que permite customizar estratégias adequadas, não só às diferenças e os traços sociodemográficos e culturais locais, mas, sobretudo, para poder acompanhar a vida desse estudante ao longo de todo o seu percurso. Termino esse ponto dizendo o seguinte: a ideia de igualdade de oportunidades, que tem várias funções na literatura e na capacidade de pensar uma política educacional também, ela tem efeitos perversos se ela for pensada na sua matriz original, que é uma matriz muito distante, não vou entrar aqui em detalhes, mas do que é necessário para uma sociedade tão desigual como a nossa. Nós podemos acionar o repertório de igualdade de oportunidades, mas entendo que só faz sentido se ele for acionado com uma visão de equidade, em que, portanto, a igualdade de oportunidades não é um momento inaugural do ciclo educacional, que se daria aos 4 anos de idade só. Dados nossos traços socioeconômicos, culturais, demográficos, eu precisaria ter estratégias de igualdade de oportunidades contínuas ao longo dos 14 anos da escolarização. Ou seja, eu precisaria ter estratégias segmentadas de ação afirmativa que acompanhem todo esse processo.
Para isso, um sistema que acompanha o aluno e a aluna se faz fundamental. Tá? Obviamente, eu estou cruzando aqui duas dimensões. Aí tem todos esses desafios, desafio de gestão do território, da valorização dos profissionais, da avaliação do currículo, o desafio, obviamente, pedagógico, até o sentido estrito curricular, certo? Mas, ou seja, o sistema poder olhar na integralidade dos desafios que são capazes de contribuir para o desenvolvimento pleno e integral do estudante. Tá? Então, isso é viável, é uma mudança do marco regulatório, um aprofundamento de vários parâmetros que a gente tem desde lá de trás, das decentes, que a gente tem desde a época de Dionísio e tal, todo mundo, mas a gente precisa aprofundar muita coisa. Tá? Primeira infância, obviamente aqui, eu estou pulando uma coisa que está aqui, mas, obviamente aqui é muito importante aí o campo mais da pesquisa, do estudo do universitário, para poder entender melhor essa agenda, o seu melhor desenho customizado para uma realidade tão heterogênea como o Brasil. Primeira infância, aí, bem, os dados estão aí, vocês podem acompanhar, mas, gente, é muita desigualdade regional, tá? E o desafio maior é como a gente faz uma política nacional de primeira infância. Tá? Lembrar que a primeira infância não é uma política estrita da educação, mas ela pode ser pivotada a partir da educação em interação territorial com a política de assistência social, com a política de saúde, sobretudo. Tá? Ela é bastante desafiadora, ela tem modulações distintas entre o período da creche e da pré-escola. Se a gente quiser alargar a ideia da primeira infância e pensar do ventre materno até os 4 anos, até os 2 anos de idade, perdão, ela é fortemente uma política de saúde, mas a partir daí é uma política que tem que estar totalmente intersetorial e multinível, ou seja, ela ocorre de uma forma que solicita uma matricialidade. Tá? E mesmo sendo de natureza municipal, é absolutamente fundamental estados federativos que deram certo. Inclusive no Brasil, nesse caso, temos vários bons exemplos, o Ceará, tão propalado, é um deles, sobretudo no passo seguinte, mas aqui também, eu preciso ter uma política estadual alinhada com os municípios para dar conta desse política integrada. Né? Lembremos que a gente tem quero entrar nessa discussão aqui, mas parte do nosso processo de municipalização, para uma parcela significativa dos nossos municípios, não implicou autonomia dos municípios, e sim, eu provocaria abandono dos municípios. Tá? Sobretudo os municípios seguramente abaixo de 50 mil habitantes, quanto menores, maior é o desafio. Então, eu preciso de uma política da esfera regulatória estadual alinhada com os municípios, tanto para os municípios pequenos que têm altíssima vulnerabilidade, como para as grandes regiões metropolitanas. Sigo aqui. Isso aqui é só a partir do estudo do Heckman. A gente sabe disso, isso é importante, a gente não pode esquecer. É só que os retornos do investimento educacional para a mobilidade social futura de qualquer indivíduo são muito maiores no início da vida. Né? Então, o que não quer dizer que a gente não teve que seguir, inclusive depois da educação básica, né? Simplesmente qual a intensidade do retorno aqui, esse resultado clássico aqui, $1 vira $7 investidos quando a gente está trabalhando na primeira infância, mas é só para a gente não esquecer o objeto-chave aqui desse momento. A alfabetização na idade certa é algo incontornável, dado o comprometimento do ciclo de aprendizagem que a gente gera toda vez que a gente aumenta o custo para um indivíduo de não estar alfabetizado na idade certa. Ou seja, quanto mais tempo se leva para alfabetizar, mais, do ponto de vista do indivíduo e do sistema de ensino, das práticas de sala de aula, do lidar com a defasagem de seriedade que vai crescendo, são muito maiores os desafios e, portanto, a capacidade de uma educação que esteja efetivamente comprometida com qualidade para todos, ela fica cada vez mais difícil quanto mais eu me distancio da possibilidade da alfabetização na idade certa.
É óbvio que eu posso corrigir e devo corrigir isso ao longo do ciclo educacional como um todo, mas quanto mais eu alinho isso nesse momento, mais produtivo esse processo, é totalmente viável. Aqui sim, o Ceará é um caso exemplar, mas não único, e a gente pode, mesmo com a enorme heterogeneidade entre municípios, ter uma boa política estadual que está atenta para fazer com que se mova a rede como um todo do Estado, a partir das redes municipais, em direção à alfabetização na idade certa. Expansão do tempo integral, felizmente cada vez mais fala disso, mas depois a professora Bernadette me ajuda. A gente que inventou a palavra tempo integral. Na escola, no mundo, é escola em tempo integral, né? A gente que inventou a escola em tempo parcial, né? Então, caminhar em direção à escola em tempo integral nada mais é do que fazer com que a gente ajuste a nossa dívida histórica aqui e garanta esse direito crescente para que todos possam ter a escola em tempo integral. É óbvio que a transição, a implementação disso, a gente tem que ter muita atenção, certo? Porque a gente, dado inclusive a nossa cultura e dado o nosso histórico, se a gente acelerar demais a velocidade do tempo integral, a gente pode aumentar o padrão de exclusão daqueles que não têm condição de hoje ficar em tempo integral. Então, a forma de implantação é muito importante, tá? Não pelas restrições só orçamentárias, como estou listando aqui, mas, sobretudo, pela atenção com os sujeitos de direito, sobretudo os mais vulneráveis. Então, eu tenho que ter uma regra de transição que permita, ao longo do tempo, aumentando cada vez mais a quantidade de matrículas em tempo integral, mas conseguindo garantir que parte dos estudantes possam ter a sua mobilidade educacional assegurada mesmo no tempo parcial. Em alguma hora isso vira sistêmico e todo mundo está lá. Não esqueçamos que, para além da intersetorialidade e para além da territorialização, professor Normar, a escola em tempo integral, o que ela, vou brincar aqui, ela integraliza, não é só o estudante, é o professor, né? Aí depois a professora Bernadette pode entrar em detalhes. O fundamental aqui é que eu posso ter um professor dedicado a uma escola, e não um professor que tem 3 matrículas, certo? E tem que sair correndo de uma escola para ir para outra, e tem muita, mesmo com os campos normativos de ter tempo de planejamento, tudo que a gente está bem regulado, não consegue praticar isso de forma desejada, certo? Em escolas de tempo parcial. Tá? Então, eu fixo o professor, fixo o diretor, o coordenador, as coordenadoras pedagógicas, e consigo ter professores dedicados à escola, que sabem com muito mais acuidade o perfil dos seus alunos e, portanto, conseguem gerar não só práticas educativas mais adequadas, como crescentemente personalizar o sistema de ensino em direção a entender as potências, a vulnerabilidade de cada estudante e, portanto, fazer com que todos melhorem. E a educação em tempo integral, aqui 7 horas, 8 horas, 9 horas, aí cada um tem uma modelagem, é absolutamente fundamental. E, por fim, aqui um tema meio tabu, tá? Porque a construção da reforma foi cheia de ruídos, mas a importância do ponto de vista do princípio, está alinhado com, aí só está o BID para a coisa da América Latina, tá? Do ponto de vista dos princípios, a ideia por um lado, a necessidade, que a reforma já contemplou isso, mas da gente sair da amarra que nós tínhamos de um volume enorme de matérias obrigatórias de forma universal, ou seja, 13, 14, 15, 16, chega a 17 matérias obrigatórias que todo mundo tinha que fazer todas as mesmas matérias do mesmo jeito. Né? Ou seja, a ideia é que eu consigo ter capacidade de flexibilização por áreas de conhecimento, certo? Obviamente focado na base, na BNCC, pensando em desenvolvimento de habilidades, pensando em desenvolvimento de competências, mas que eu seja capaz de, na formação básica, não só dar condições de flexibilidade, do ponto de vista da oferta, evidentemente, mas do ponto de vista da demanda dos estudantes para eles fazerem suas trajetórias, que permitam eles fazerem qualquer um dos 4 percursos propedêuticos, né? Linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, mas também na educação básica, e não de forma complementar, não de forma para além da carga do ensino básico, que também pode existir e deve existir em escolas técnicas profissionalizantes, mas dentro da escola regular, dentro das 3.000 horas de ensino médio, eu também poder ter o direito a escolher uma trajetória no mundo do trabalho. Tá?
o que aumenta não só o campo vocacional, mas também o campo técnico-profissional de forma crescentemente apurada e adequada ao que a gente precisa. Eu concluo agora, só vou pular aqui, antes de fazer uma última fala, Nomar, é que eu acho que, quando a gente pensa a educação básica entregando equidade, nós pensamos, por um lado, a capacidade da gente fazer com que, por um lado, se enfrente a cultura da reprovação, né, que é totalmente perversa, que nós ainda temos, né, está documentado desde os anos 70, mas a gente ainda tem essa cultura da reprovação, mas não só a gente enfrente isso, como que todos concluam, que a grande maioria conclua o ensino médio, que concluam o ensino médio com qualidade e que tenham competências adequadas a essa contemporaneidade já ao final do percurso do ensino médio, né, ao final do percurso da educação básica. Mas é muito importante também, eu só concluo com isso, e a universidade tem um papel-chave nessa história, que a gente pense também as modulações do pós-médio, tá? E a gente discuta na universidade duas coisas. Primeiro, na modulação. Por que não outras trajetórias? Por que não a gente conversar mais com o que está acontecendo cada vez mais no mundo? Pode ser desde a ideia de ter... Por que não? E aí, tem vantagens e desvantagens, mas por que a gente não conversar sobre títulos de 2 anos de duração, college? Por que a gente não pensar cada vez mais em formações curtas, né? Que a trajetória ao longo da vida me permite ter formações universitárias com um curso de 6 meses aqui, de 3 meses em outra área, 2 meses, e certificar isso? Por que não modular? Por que eu tenho que continuar amarrado com a ideia de um curso de engenharia de 5 anos? Tá? Então, essa agenda é absolutamente fundamental para o pós-médio que se dá no superior, que poderia ter, entre o médio e o pós-doutorado, uma declinação muito mais modular de saídas que atraíssem os jovens para poderem fazer seus percursos. E, obviamente, ainda mais preocupados com jovens mais vulneráveis. Isso é uma direção. E a outra direção, que eu vou só mencionar, porque ela é nucleadora de parte de toda a estratégia, inclusive do seminário, das cátedras, etc., é o compromisso necessário, e aí o professor Bernadette Gatti provavelmente vai esgotar isso, dado o seu conhecimento, é o compromisso da universidade com a formação dos professores, no sentido do seu compromisso com a educação básica. Né? A gente ainda vê, com muita frequência, uma certa indiferença das universidades com a responsabilidade acerca da qualidade do ensino básico para todos. Né? E isso acho que é um enorme potencial de contribuição das universidades brasileiras como um todo. Aqui, obviamente, está falando muito das universidades públicas, mesmo sabendo que 87% dos professores vêm das privadas, mas a matriz analítica que parametriza as referências sobre o que deve ser um bom formar dos professores sai das federais e de algumas estaduais. Então, esse comprometimento, em tese, se modificado diante da sua pertinência de compromisso com a educação básica, tenderá, pelo menos no médio prazo, a transbordar, inclusive, para as formações de professores nas escolas, nas universidades privadas. Acabei, Nomar. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos muito, Ricardo, e na verdade eu estava dizendo que é uma continuidade daquele outro evento que tivemos aqui, e foi uma continuidade brilhante, muito produtiva. Nós temos 3 debatedores para esse painel. A professora Maria Antonieta Leopoldi, do INCT-PPED, o professor Mário Brasil, do CEA-UNB, e Jansen Felipe da Silva, do CEA-UFPE. Vou passar primeiro à professora Antonieta Leopoldi. Bom, eu achei excepcional essa fala. Às vezes, uma pessoa que está fora da universidade, né, que pode ver de fora o sistema de educação. Está na universidade? Eu pensei que não tivesse.
Você está na universidade, Ricardo? Você é professor de universidade? Agora só da Fundação Dom Cabral, mas fui durante 30 e poucos anos da Federal Fluminense, Departamento de Economia. Tá. Da minha universidade. Eu até organizei um evento nos anos 90 sobre inflação e contamos com sua excelente contribuição na época. Mas eu sou cientista política, trabalho com políticas públicas, né? E estou aqui, sou ligada à Ana Célia, ao Programa de Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento da UFRJ. E aí, o que eu posso comentar é ligado exatamente à riquíssima proposta que eu vejo o Ricardo fazer de uma forma completamente estrutural, né? E aí, como cientista política, eu estou pensando, estou analisando a questão do federalismo, que foi levantada pelo Ricardo, né? Quer dizer, inspirada no SUS, um sistema de educação que leve em conta o federalismo, como o SUS leva, né, e acabe com a estrutura atual, né, que apenas estabelece funções para o nível municipal, funções para o nível estadual, funções para o nível federal, sem que isso se articule, como acontece com o SUS, que tem os conselhos paralelos ao funcionamento, né, aos policymakers. Você tem os policymakers e você tem ao lado dos policymakers os conselhos, que são formados por policymakers e pela sociedade civil, representantes da sociedade civil. E eles têm uma palavra, ideias, né, discussões para fazer em relação à política em nível municipal, estadual e federal, na questão do SUS da saúde, né? Então, existe o Conselho Municipal de Saúde, que trabalha junto com a Secretaria de Saúde, Conselho Municipal de Saúde Estadual, que trabalha junto com a Secretaria Estadual, e o Conselho Nacional de Saúde, que trabalha junto com o Ministério da Saúde. Isso dá uma articulação muito boa, eu sinto isso, eu já experimentei esse processo, e eu acho que é isso que ele está propondo também, né, que aconteça. Então, essa questão do federalismo ser inserido na política educacional à moda do SUS, com conselhos que funcionem e se articulem com as secretarias de educação, é bastante interessante. Outra questão que eu acho muito importante é da equidade, né? E com essa sociedade que nós temos hoje, dividida entre aqueles que querem, são a favor de uma como é que a gente chama essa entrada para compensar a desigualdade, como é que a gente chama? Esse acesso especial. Isso, ação afirmativa, desculpa. Então, nós temos uma sociedade dividida entre aqueles que apoiam a ação afirmativa e aqueles que são contrários à ação afirmativa. Mas eu acho que a gente precisa criar uma cultura que mostre a importância da ação afirmativa, né, para a capacitação de pessoas que vieram de lugares diferentes, né? Então, a questão da equidade também no planejamento da educação, que é uma coisa que está no SUS, né? Na missão do SUS está a universalidade, a equidade, né? Deveria ser também um princípio orientador da política de educação, para compensar a desigualdade do acesso à escola e também para dar competências mais ou menos equivalentes a pessoas de origens diversas. E um terceiro ponto que eu faria que eu fui pensando, refletindo ao longo da fala do Ricardo Henriques, é que nós que somos vamos dizer, os planejadores dessa nova educação, a gente vem de processos de mudança lenta e temos que fazer propostas de uma educação de mudança acelerada. E eu acho que isso é
muito difícil, né? Porque a gente pensa em processos de média aceleração, né? Mas temos que fazer projetos para rápida aceleração. Então, a cabeça do estudante que tem que ser formado agora já é uma cabeça acelerada. Eles não têm ideia de mudança longa. Para eles, o tempo de hoje é um tempo de mudança, né? Está tudo mudando. Enquanto nós assistimos a mudança da televisão para o stream, né? Do computador também para o celular e tudo isso, né? Então, eu acho que esse é outro problema que aparece também e que nós temos que pensar, né? Nós que viemos de um tempo de mudanças desaceleradas, lentas, temos que pensar uma educação para um tempo de mudança aceleradíssima, né? E isso requer uma flexibilização, uma rapidez, uma capacidade de adaptação muito, muito profunda nos processos educacionais, que eu não sei se a nossa geração está preparada. Mas, enfim, é um desafio muito grande. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Antonieta. Eu vou passar agora a palavra para o professor Mário Brasil. Eu acho que esse microfone, veja aí se está funcionando. Tá. Boa tarde a todos e a todas, inclusive a todos e também os professores que estão aí online. Eu achei muito interessante, professor, e antes de falar, eu gostaria de primeiro agradecer a oportunidade de aprendizado. Eu estou aprendendo muito aqui, né? Então, um tema agora oportuno, porque nós temos um portal aberto, só que nós não sabemos ainda o que vamos encontrar do outro lado. Antes o portal estava completamente fechado. Hoje nós temos um portal aberto, mas nós não sabemos até onde, o que vai realmente estar do outro lado. Nós sabemos que vai ser melhor, mas não sabemos exatamente o que ainda. Então, é muito oportuno que a FOBREAV se coloque, né, munida de uma série de ferramentas e ultrapasse esse portal. E eu gostaria de agradecer também a Ana pessoalmente. O almoço hoje foi maravilhoso, né? Gostoso e leve o suficiente para que a gente não conseguisse continuar aqui o debate, né? Então, realmente, isso faz parte também do fórum e é muito importante, né? E, bom, parabenizar o professor pela brilhante exposição. E eu gostaria de comentar algumas coisas que eu acho muito importante. A primeira coisa é sobre a questão, que eu achei muito importante a professora comentar, sobre, nós temos 2 desafios. Um deles é como vamos trabalhar, né, com jovens, que são jovens de classe média baixa, mas que têm condições de entrar na universidade, mesmo com um certo sacrifício. São jovens que vêm de escola pública, né? Então, como são essas crianças? Como é essa educação básica dessas crianças? E o segundo são aqueles que não têm a menor condição, onde precisam de ação afirmativas para poderem adentrar a universidade. Então, como nós vamos também transmitir aquilo que é necessário para esses 2 públicos. Por que eu estou falando isso? Porque uma das questões muito importantes que nós temos para enfrentar esse verdadeiro caos
que foi principalmente esses últimos 4 anos do nosso ensino básico, né, é com ideias criativas sobre essa questão. E isso passa principalmente por vontade política e qualidade de projetos, e que esses projetos sejam criativos. Esses jovens, mesmo aqueles que são da parte mais baixa da nossa cadeia, essas crianças que estão ali, hoje elas estão vivendo um mundo muito diferente do que nós vivíamos há 20 anos atrás. Né? As novas tecnologias, mesmo de forma incipiente, chegaram até elas. Né? Ou seja, são jovens são crianças que têm acesso a tecnologias, sabem do conhecimento dessas tecnologias, né? E têm essas tecnologias na mão. Né? Então, o professor começou colocando exatamente como nós vamos enfrentar, né? Como nós vamos colocar, educar essa nova juventude, essa infância que hoje é diferente da infância de projetos que nós propusemos há 20 anos atrás. Não são mais as mesmas crianças. Né? E isso independe um pouco da classe. Embora um tenha um celular mais sofisticado, né? Mas o outro tem o pai que também tem um celular simples, mas também está lá. Né? Por que eu falo isso? Porque me chamou muito a atenção uma experiência que nós tivemos dentro do CEAM. No CEAM nós temos, falar um pouquinho do CEAM antes de continuar, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, nós temos 37 núcleos. Um desses núcleos, ele trabalha diretamente com a questão das novas licenciaturas, ou seja, políticas públicas voltadas para novas licenciaturas. E o que seriam essas novas licenciaturas? Seriam exatamente licenciaturas multidisciplinares, licenciaturas que poderiam trazer o conhecimento para essa nova criança e esse novo jovem. Isso é muito importante que a gente coloque isso. Por quê? Porque a nossa forma tradicional de ensino não vai mais ter apelo para essa infância. E esse eu acho que é o nosso grande desafio. Né? Eu lembro que nós temos aqui, para exemplificar, na universidade, nós temos uma disciplina que ela é dada de forma multidisciplinar, é a disciplina de jogos digitais. E dentro dessa disciplina, ela é dada por 3 áreas: música, computação e design. E essas disciplinas, nós abrimos essas disciplinas para que jovens da escola pública pudessem participar como ouvintes da disciplina. Né? Então, essa disciplina é para os nossos estudantes, e jovens de escola pública podem se acoplar aos núcleos que são formados por esses estudantes. E a dificuldade que nós temos, nós os professores, de nos adequarmos a essa disciplina é maior do que a deles. Essas crianças, rapidamente, elas se amalgamam no processo e passam a viver experiências de transdisciplinaridade. Enquanto nós continuamos disciplinar. Levou 10 anos para que nós, professores, percebêssemos que a gente também tinha que entrar nesse ambiente transdisciplinar. Ou seja, então, o desafio que nós temos, ele não é só estrutural. Ele é um desafio que passa por nós entendermos o mundo de hoje e a educação do mundo de hoje que nós queremos transmitir. Claro que nós temos uma série de outras questões mais complexas que o professor citou aqui. Eu queria ir um pouco para além delas, que é exatamente essa criança de hoje, esse jovem de hoje. Então, nós vimos e fizemos um estudo sobre essa disciplina, exatamente para perceber que, mesmo com todas as dificuldades,
aquelas crianças tinham um profundo interesse na disciplina. A universidade fornecia um ônibus, ia buscá-los nas comunidades, e eles tinham um profundo interesse nessa disciplina, né, em que eles participavam como sendo ouvintes dela. Né. Então, e os próprios estudantes da universidade também, o auditório ficava lotado. Por quê? Porque havia uma adequação desse processo com esse novo jovem que está ali, tanto aquele que está dentro da universidade, como aquele que está querendo adentrar a universidade, e mesmo aquelas crianças que eram do ensino básico. Então, nós tínhamos várias gerações dentro da disciplina, e a geração que mais tinha dificuldade para se adaptar realmente como a disciplina estava evoluindo era a nossa geração. Então, eu acho que isso é um desafio para nós, né, formularmos políticas públicas que se adequem principalmente a essa nova geração que está surgindo, que é muito diferente das políticas públicas que nós construímos para uma geração de 10, 20 anos atrás. Por quê? Porque as nossas pesquisas, normalmente os resultados delas, das quais nós montamos as políticas públicas, são pesquisas que levam 10, 20 anos para terem resultados. Isso aí é um paradoxo, que nós temos que tentar aprender, né, a construir algo que vá para além desse paradoxo. Então, eu queria deixar um pouco esse tipo de reflexão, né. A outra questão muito importante que a gente colocou lá dentro, que parece não ter nada a ver também, mas foi importante que, quando a gente construiu a disciplina, que foi feito um jogo muito interessante, e esse jogo agora ficou para sempre, a gente sempre abre a disciplina com esse jogo. O jogo chama-se FIB. Eu acho que todos aqui ouviram falar sobre FIB, que é a felicidade interna bruta. Então, dentro da disciplina, a gente procurava colocar esses 9 parâmetros da felicidade interna bruta. E isso fez com que realmente esse processo como um todo caminhasse muito mais rápido. Isso nós estamos agora estudando no CEAM, né, dentro de uma outra política pública que foi muito bem desenvolvida antes do governo Bolsonaro, né, que eu não quero me alargar mais, mas vou apenas citar ela, que é o Programa Cultura Viva, que também ajudou muito nesse processo de construção de novas políticas educacionais dentro, principalmente, nas escolas, né? Mas isso seria uma outra questão. Obrigado. Bom, passar a palavra agora ao professor Jansen Felipe. Jansen, a palavra é sua. Boa tarde a todos e todas e todos. Primeiro, agradecer à professora Ana Célia pelo convite, que foi mediado pela professora Juju Maria de Jesus, da Universidade Federal de Pernambuco, que é a coordenadora do Centro de Estudos Avançados. Parabenizar o professor pela sua exposição. Eu vou fazer uma reflexão, mas deixando claro a minha posição política, que é do dever de nós lutarmos por uma justiça cognitiva. Justiça cognitiva, pegando essa ideia muito próxima de Boaventura, que é garantir o direito do estudante a aprender. Aprender é um direito. Então, esse direito foi cerceado ao longo da história pela estruturação da sociedade brasileira, principalmente para determinados grupos sociais, negros e negras, indígenas, populações periféricas, etc. E que esse direito de aprender é obrigação do Estado garantir. Pode haver parcerias com outros setores, mas, segundo a nossa Constituição, é dever do Estado garantir o direito de aprender. E que a escola de educação básica deve ser o espaço da garantia desse direito. Dito isso, a fala do professor, né, e os documentos que a gente recebeu suscita inúmeras reflexões. Eu vou começar por onde eu atuo. Eu atuo na formação de professores, mas também atuo na formação dos professores da universidade. Eu pertencia a um núcleo de formação de professores da própria Universidade Federal de Pernambuco,
E para a gente pensar, né, uma formação, uma educação básica, com esses novos desenhos, a gente não pode deixar de fora a educação superior. E essa dicotomia, educação básica e superior, né, fala muito de como nós, da educação superior, olha para a educação básica. Eu faço parte de um centro que não tem departamento, tem núcleos. Inclusive o núcleo de formação de professores, com os cursos de pedagogia, licenciatura em pedagogia, química, física e matemática e licenciatura intercultural indígena. E um grupo de professores que ingressou nesse núcleo defendia a departamentalização. Inclusive criaram os bacharelados. Então, vejam, boa parte dos professores da universidade não são professores. Tem a sua formação específica, faz o concurso e, de forma milagrosa, se torna professores. E vão formar professores. Eu acho que esse é um problema. A gente precisa discutir a formação dos professores que formam professores. Então, isso requer uma nova estruturação formativa do profissional da educação superior. E aí existem outros problemas hierárquicos, epistêmicos na universidade, por exemplo, ensino, pesquisa e extensão. Foi dito pela manhã que a gente tem mais liberdade na extensão porque ela é menos controlada. E o ensino, pelo menos boa parte de nós professores, a gente sempre tenta achar uma justificativa para diminuir a carga horária de ensino, principalmente na graduação. E já tem professores que não querem dar aula na graduação, só na pós. Então, como é que a gente muda o status do ensino? E foi dito hoje pela manhã que a gente precisa discutir o que é docência. Aí eu queria chamar a atenção da contribuição da ANFOP, que vem Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, que vem historicamente fazendo uma discussão sobre docência ampliada, para além da ideia de dar aula, da sala de aula, etc. Então, a formação de professores na universidade ela tem que ser focada na educação básica na escola. Nós temos um curso de medicina que faz parte do Centro de Saúde, Centro de Ciências da Vida. Lá não tem um centro de saúde, tem um Centro de Ciências da Vida com o curso de medicina, que o foco é o SUS, não são as clínicas particulares. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque o foco da formação de professores tem que ser a escola. Essa aproximação entre o espaço de formação e o espaço de atuação precisa se dar de forma dialógica, em que a educação básica não seja apenas o espaço do professor da educação superior fazer pesquisa, mas também dele atuar com os estudantes. Por exemplo, a questão da alfabetização, como é que nós podemos, através, isso está no documento que a gente leu, através de projetos de extensão com os nossos estudantes, contribuir para a alfabetização, inclusive digital, dos estudantes da educação básica e dos professores da educação básica, que, por sua vez, não tem carreira, em sua maioria, boa parte dos professores não são concursados, são contratados, são professores temporários. Por exemplo, no estado de Pernambuco, nós temos uma grande quantidade de professores temporários em escolas de tempo integral. Né? Então, parece que Pernambuco avançou muito, mas não. Se a gente for olhar as condições de trabalho desses profissionais, por isso que a ANFOP defende carreira profissional, formação e condições de trabalho, como elementos fundamentais para garantir essa profissionalização docente do professor da educação básica. Então, essa formação precisa ser centrada na escola. Mas como ser centrada na escola? Né? Como fazer também a educação básica centrada na universidade? Como é que a universidade pode ser laboratório didático para essas experiências que são urgentes? A gente, no nosso curso de pedagogia, nós temos laboratório de ensino de ciências, laboratório de ensino de língua portuguesa, etc. Mas qual é a dificuldade?
A dificuldade é como os professores que estão coordenadores desses laboratórios dialogar com os estudantes da educação básica e com os professores da educação básica. Então, isso vai nos pensar qual é o protagonismo das universidades na formação dos professores, mas, para além disso, na construção de políticas públicas educacionais que, de fato, nos conduzam para um sistema de educação. A gente avançou muito na legislação, mas avançou pouco na efetivação. E aí a gente precisa agora pensar formas, e como a universidade pode contribuir para isso, principalmente com novos desenhos curriculares, que também está lá nos textos. Veja, mas não só novos desenhos curriculares para a educação básica. E aí eu queria deixar clara a minha posição crítica à BNCC. Né? Os curriculistas se debruçaram bastante nessa discussão, e nem sempre flexibilização é sinal de qualidade. Às vezes é sinal de precarização. Por isso que a gente precisava fazer uma discussão mais aprofundada sobre a questão do currículo. E esses novos desenhos curriculares, acho que questões que precisam ser trazidas é a ecologia de saberes, como o currículo, a formação dos professores da educação básica, podem, de fato, ter como os saberes vivenciados, os saberes da experiência, como diz Tardif, como elementos constitutivos deste currículo, e não complementar. Como a experiência do professor pode ser produtora de conhecimento dentro da universidade, do professor da educação básica. E a própria descolonização do currículo. Porque o nosso currículo, e a gente não pode deixar de discutir, tanto na graduação, tanto na universidade como na educação básica, ele é baseado na racialização da sociedade, por isso que vários saberes oriundos do continente africano não entram, dos nossos povos originários não entra. É um currículo baseado no patriarcado. Então, como descolonizar esse currículo a partir de uma ecologia de saberes que faça, de fato, um diálogo horizontal entre a educação superior, precisaria mudar de nome, com a educação básica. Porque a gente, de fato, muitas vezes se sente superior à educação básica. E não é essa a perspectiva, né, que a gente vem trabalhando. Então, e aí os documentos nos traz a licenciatura, as licenciaturas interdisciplinares, que para mim, e o professor traz um elemento importante, a flexibilização do tempo, mas não é só do tempo, é a flexibilização epistêmica. Né? Porque o tempo curricular que foi pensado foi para o sujeito analógico, a nossa geração. A gente precisa pensar um tempo curricular diferente. A gente precisa pensar como essas disciplinas, essas licenciaturas interdisciplinares, podem, inclusive, aprender com os profissionais que já são interdisciplinares. Tem professor de biologia que dá aula de matemática, tem professor de sociologia que dá aula de história. Então, como é que eles fazem? Tem problemas na sua atuação didato-pedagógica, mas também tem soluções. Querendo ou não, esses profissionais desenvolvem sua carreira, sua ação, e dela se produz experiências que a gente precisa compreender, tanto para perceber as lacunas, quanto também perceber o que se avançou. Então, o saber da experiência é fundamental na constituição das licenciaturas interdisciplinares. Mas eu vejo sim. E, veja, para mim, isso vai nos levar a repensar a própria estrutura universitária. Por isso que eu chamei a atenção de Boaventura pela manhã, pensar a pluriversidade. E tem dificuldades, né, porque nós somos departamentais, nosso DNA prejudica essa discussão. Mas, veja, essas formações precisam ter, concordo plenamente com o professor, que estava, o filósofo, né, nosso amigo, que está pela manhã, qual é o projeto, os projetos de sociedade. Mas um elemento fundamental na discussão desse projeto de sociedade é o resgate da ideia de democracia, da ideia da prática democracia.
parece que, infelizmente, a gente tem que retomar essa discussão, né? E do que significa uma sociedade democrática e o que significa formar professores para uma sociedade democrática e na sociedade democrática. E aí, duas questões que eu vou colocar, não só para o professor, mas para todos nós. Qual, então, a função desse fórum? Para mim, é catalisar e socializar as experiências exitosas na formação de professores. Mas para quê? Para um diálogo com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Educação. Não pode ser só com o Ministério da Educação. A gente precisa perceber, e a gente vê, pelo menos as falas de hoje, ciência, tecnologia e educação precisam andar de mãos juntas, principalmente por essa sociedade que alguns chamam da sociedade do conhecimento, ou a sociedade da mente, a sociedade cognitiva, mas principalmente uma sociedade do bem-estar, ou, para os povos indígenas, do bem viver. E a outra questão, eu coloco, então, como a gente pode pensar a função do fórum, catalisando essas experiências, socializando essas experiências, mas principalmente fazendo aquilo que o professor falou, um registro, a produção de um documento ou de documentos que nos ajude a dialogar com essas instâncias governamentais. E, para terminar, veja, uma política social para a infância, e não existe uma infância no Brasil, existem infâncias indígenas, quilombolas e etc. No meu modo de ver, a partir da minha posição política e epistêmica, tem que ser uma política social integrativa, onde pense, por exemplo, moradia, onde pense a moradia dessas crianças, onde pense a saúde dessas crianças, que pense a seguridade dessas crianças. Porque a escola da educação, a educação básica, a escola, é o lugar, é o território material e imaterial que todas essas problemáticas da vida dessas infâncias, elas se manifestam. Então, pensar uma política educacional também é pensar a sua relação de interface com outras políticas. Caso contrário, o professor da educação básica, ele pode avançar em suas metodologias ativas, mas tem outros problemas que passam por dentro da escola. Então, a escola de tempo integral não pode ser a integralidade de ensino, mas a integralidade de formação. É preciso ter uma política de lazer para essa juventude. É preciso ter uma política de alfabetização artística para essa juventude. Não é só alfabetização digital. É a alfabetização da estética, ou das estéticas. Então, como nós, na universidade, podemos contribuir com, e não com os professores da educação básica, para a construção dessas experiências inovadoras. Para encerrar, eu orientei uma pesquisa de mestrado, onde a minha orientanda, ela buscava identificar, nos cursos de licenciatura Química, Física e Matemática, experiências inovadoras. E o inovador, a partir do olhar dos estudantes. E, por incrível que pareça, inovador era os estudantes aprenderem. Então, o professor inovador era aquele que conseguia fazer eles aprenderem. E eram exatamente os professores que tinham uma relação com o ensino e que não viam o pedagógico, o didato pedagógico, como uma coisa ruim. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte: formação de professores, seja qual seja a licenciatura, é uma formação pedagógica. Não existe saberes específicos e saberes pedagógicos. Todos os saberes na formação de professores e professoras precisam ser pedagógicos ou pedagogizados. E aí a questão que eu coloco para o professor é que concordo que é preciso flexibilizar tempos e espaços formativos, porque os pesquisadores pós-modernos dizem que a noção de tempo e de espaço da modernidade se foi, mas como se fazer isso a partir de uma realidade como a nossa,
onde o nosso tempo e espaço é pré-moderno, em muitas das nossas periferias. Bom, agradecendo aí a contribuição do Jansen, eu, seguindo aí um pouco a orientação, eu vou fazer uma súmula para passar a palavra para Ricardo e depois abrimos para as contribuições aqui do público, né? A professora Antonieta trouxe, Ricardo, uma discussão super interessante em relação à questão do Sistema Nacional de Educação, e até retomando algo que de manhã foi discutido aqui, que é essa analogia entre saúde e educação. E de manhã nós trouxemos em relação à questão da pesquisa baseada em evidências, né? Ou educação baseada em evidências, ou pesquisa translacional. E eu fiz até um comentário de manhã de uma certa cautela com isso. E eu acho que a professora Antonieta reforçou essa questão, porque não só são histórias, mas estruturas de campo que, nas políticas públicas brasileiras, se afastaram bastante. Aí, por exemplo, é claro, existem conselhos nacional de educação, estaduais de educação, pode até ter, com menor grau de regulamentação, algum conselho territorial, algum conselho municipal. Mas a função dos conselhos na educação é totalmente diferente do que é o sistema de controle social na saúde e na assistência social também, do sistema SUAS, né? Por exemplo, um conselho municipal de saúde, estadual de saúde e o federal tem por missão, inclusive, acompanhamento, regulação e discussão orçamentária de políticas, né? Os conselhos na área de educação eles são mais cartoriais, pareceres, processos, legislação, assessoria, consultoria. Isso é muito diferente em relação ao sistema de saúde, né? Então, Ricardo, eu acho que esse primeiro bloco merece uma reflexão mais profunda. O segundo bloco de questões, o professor Mário trouxe, ele fez muito bem, eu não vou sintetizar nada, né? Mas o tema trazido da própria estrutura curricular e da estrutura institucional da própria universidade. De manhã nós falamos do apartamento entre educação básica e educação superior, e é um certo enigma, porque é que na educação chamada superior, em que a universidade é a instituição de maior, digamos, presença e que constitui um certo espaço de grande capital simbólico, né? É uma instituição que, na nossa realidade, se dissocia, faz tudo para ficar distante, a educação dita superior da educação básica, né? Então, essa é uma questão, e creio que vale a pena, Ricardo, assinalar a forma de organização dos conhecimentos na nossa cultura, né? Essa forma disciplinar. O professor Mário trouxe muito bem. Claro, multidisciplinar. Se você tiver uma licenciatura que seja física, mais química, mais biologia, ninguém pode dizer que não é multidisciplinar. A questão é o quão integrado é isso. Quer dizer, vai ser o tal professor polivalente? Antigamente tinha essa discussão, que ainda persiste, né? E a questão da multidisciplinaridade, eu posso até dizer que a universidade que temos já é multidisciplinar, porque ela tem muitas disciplinas. A questão convivem, se toleram, né? Algumas até conversam. Aí vem, correto, Mário, acho que você está perfeito, é o tema da interdisciplinaridade na produção de articulações que sejam além da comunicação. Então, esse problema da estrutura curricular aflige a universidade e reflete sobre a capacidade da universidade se relacionar com os outros planos do sistema de educação, né? E
assim, e aí tem aquilo que você menciona, a transdisciplinaridade, quer dizer, a multi convive, a inter articula e a trans atravessa ou supera. E eu concordo com você que, se não estamos conseguindo ser interdisciplinares no sentido efetivo, é muito distante ainda de ir para a superação dessa forma de organização dos saberes, né? E isso conecta, eu creio, muito bem com a contribuição de Jansen. É claro que são referências de muita convergência, o tema da ecologia de saberes, que problematiza a capacidade do nosso sistema de ensino de superar o eurocentrismo dele. Quer dizer, a discussão, Ivo, a Bildung, mas a Bildung é germânica, e é germânica num certo momento de crise de constituição da própria, vamos dizer a palavra, germanidade, se isso houve em algum momento. Extremamente individualista, naquele ideário romântico de o crescimento individual. E aí temos uma questão, isso, eu acho que Jansen, ele não falou em Bildung, evidentemente, isso é responsabilidade minha, mas ele citou o Ivo, né? Aí, será que isso não faz parte dessa colonialidade da nossa sociedade e da nossa universidade, né? Então temos essa, de certa maneira, uma certa nostalgia do que nunca fomos, né? E aí temos saudade do que não existiu, né? Então, são questões extremamente interessantes, e a contribuição do Jansen o quanto isso dialoga com a sociedade real. Será que as instituições de educação têm cumprido essa função que todos nós denunciamos e dizemos vamos superar? Por que não se consegue superar? É porque tem alguma coisa que segura e que não sequer se sabe, né? Tem um certo inconsciente institucional que segura. Então, Ricardo, eu acho que esse conjunto desses 3 comentários que eu, de uma maneira muito superficial, tentei integrar aqui, eu passo a palavra para você para um diálogo nessa direção, e em seguida abrimos para o público em geral aqui. Pode falar, Ricardo. Obrigado. Primeiro, muito obrigado, professor Antonieta, professor Mário, professor Jansen. Pô, que bom poder estar dialogando aqui. Vou ser rápido, daqui a pouco a gente tem que ouvir Bernadette, que vai ser mais importante aqui. Só a primeira coisa, o ponto da professora Antonieta, eu acho que ela já foi precisa na hora que apresentou. O SUAS e o SUS são inspiracionais para pensar o Sistema Nacional de Educação. A gente não pode pensar as CIBs e as CITs de forma idêntica na educação como a gente teria na assistência ou na saúde. No entanto, o que é fundamental, me parece, se a gente tiver um sistema e que a nossa atual estrutura, que combina regime de colaboração com atribuição de funções, como a professora trouxe, e os conselhos, não dá conta. Não dá conta da gente produzir, eu acho que o que está lá nos fundamentos do SUS e do SUAS, um compromisso compartilhado com o beneficiário desse sistema, que é a estudante e o estudante. Ou seja, o que um sistema nacional vai permitir, vai permitir várias coisas do ponto de vista organizacional, orçamentação, linhas de financiamento, vai permitir também, a gente pode falar disso também, mas vai permitir uma coisa que a gente ainda tem muita dificuldade de fazer, e dialoga com o ponto do professor Jansen, também dialoga com vários campos, quer dizer, como é que a gente sai do enunciado da educação como um direito a todos, para efetivamente produzir campos práticos de geração de bens comuns. Produzir o bem comum não é uma derivação do sistema organizacional da educação brasileira hoje, tá? Sobretudo por causa da apartação de funções em que o indivíduo, o sujeito de direito aqui, é tratado de uma forma, quando ele está sob responsabilidade do município, e de uma forma distinta quando ele está sob responsabilidade do Estado. Tá?
Obviamente, alguns territórios, alguns estados têm alinhamento disso, produziram um campus, mas isso não está organizado como um sistema. Isso tem rebatimentos do ponto de vista da abordagem até um rebatimento, vou fazer um operacional. É absolutamente incrível que uma criança que entra no sistema de ensino recebe um número para ser acompanhada seu percurso escolar. Na verdade, se ela mudar de município, ela vai receber o segundo número, e quando ela for para o estado, vai receber o terceiro número. Você não tem nenhuma capacidade hoje, né, com a estrutura informacional que você tem, de acompanhar uma criança de 4 anos até os 18, 19, 20 anos estudando, e provavelmente depois, tá certo? Para saber aquilo que lhe é necessário. Ou seja, e aquilo que lhe é necessário tem a ver com as formas de ensino que são adequadas à trajetória singular de cada um de nós, como estudantes. Para isso, o sistema é fundamental. É óbvio que isso vai permitir regulação de incentivos, acionar distribuição de impostos assignados entre níveis, certo? O ICMS é uma ilustração só que é mais frequente, mas é possível fazer isso, é possível produzir, aí pode avançar mesmo, não do mesmo jeito do SUS, não, mas pode passar a ter uma orçamentação que é pensada de forma conjunta, que não implica retirar a atribuição do município para o Estado ou do Estado para o município, mas eu posso pensar uma orçamentação, por exemplo, quando eu estou criando uma unidade escolar que ela vai fazer o ciclo inteiro da formação de uma pessoa, vai ter até a estrutura laboratorial lá na frente, mas ela vai ser gerida, parte dela pelo município e parte pelo Estado, e eu vou fazer o uso desse espaço, em vez de ser uma escola só como ela hoje, compartilhada, a escola hoje compartilhada sem ser alegoria, a diretora entra às 7 da manhã do município, fica lá até 2 da tarde, fecha a porta, alguém entra e ninguém mais responde sobre nada, tá certo? E aí você vai fazer, você vai judicializar quase tudo é processo administrativo, a escola não abre o computador, a dita sala de informática porque está com medo que quem é que vai dar conta. Então, você criar uma certa... Então, tem retornos do ponto de vista da operação desse cotidiano escolar. Mas acho que a questão de fundo é os princípios que estão em torno do SUS do SUAS, de uma corresponsabilização entre as 3 instâncias, com a garantia de direitos de cada um desses sujeitos. Você vai poder alinhar isso muito melhor. Tá? Vou ser breve aqui. Tá? Tem um ponto, Nomar, que você não trouxe, eu só queria fazer um brevíssimo diálogo com o professor que a professora Antonieta trouxe, quando ela fala da mudança acelerada, tá? E aí só, professora, você trouxe a ideia da flexibilização e da capacidade de adaptação, é só lembrar uma coisa que é chave, que a gente está fora, a gente adultos, velhos como eu, estamos, né, muito distantes de da velocidade que é necessária, mas uma questão chave que eu acho que também atravessa toda a formação universitária, e a gente ainda tateia nisso, é o desenvolvimento da competência de adaptabilidade. Isso é absolutamente crucial desde a primeira infância. É isso que aumentará a probabilidade de que o enunciado de aprender ao longo da vida se torne efetivo, e não só uma declaração retórica. E mais do que isso, a adaptabilidade também passa a ser uma competência, não é a única, evidente, mas eu estou só para dialogar com um ponto que a professora Antonieta trouxe. A adaptabilidade é uma competência que a gente precisa desenvolver desde o ensino básico, né, da primeira infância até a universidade, para lidar com essas novas configurações do mundo do trabalho, que serão voláteis e que precisarão desta nossa capacidade de adaptação. A minha geração, e eu posso falar aqui só a minha e a do Roberto, tá certo, Medronho? Só porque a gente... Aqui somos colegas de movimento estudantil, então a gente pode fazer esse processo. A nossa história é uma história de nós não fomos formados para adaptabilidade, tá certo? Até acabamos aprendendo a se virar, um pedaço porque a gente é carioca, tá certo? E um pedaço
porque está deu na vida. Mas isso não é uma natureza de uma competência de adaptabilidade, que aí, professora Antonieta, é chave para essa ideia da aceleração, tá? Para a gente não ficar a coisa assim, uma velocidade num rumo só, sem a capacidade de adaptar, esse negócio pode gerar colisão desnecessariamente, certo? A questão é ser rápido, mas ser adaptado. Bom, sigo aqui com a questão do professor Mário. Primeiro, o fato, eu acho que, vou fazer só uma analogia para ser da conjuntura. Tal qual o Brasil está de costas para a Amazônia, o ensino superior está de costas para o ensino básico. Certo? A gente tem dois traços chaves, certo? Dessa apartação da sociedade brasileira. Ela está ligada a vários elementos, mas eu acho que só para a gente não ficar assim, sem ser divagação, parte disso tem a ver com a nossa relação com a desigualdade, tá? Com o nosso sistema cartorial, patrimonial e como é que ele se deu. A gente desconsidera a natureza e desconsidera esse compromisso com a educação básica. Dito isso, para a passagem que o professor Mário fez, e depois aí começando também com o professor Jansen, que é a questão da formação dos professores, eu acho aí não, Mário, todos, só queria provocar o seguinte: nós ainda fazemos, e talvez um dos caminhos, Naumar, seja uma licenciatura interdisciplinar, talvez até transdisciplinar, para poder enfrentar esse processo, mas o meu ponto é porque a movida da superação das amarras disciplinares, tá? Em si pode não enfrentar o problema que eu quero colocar, certo? Evidentemente, ela é uma superação, certo? Das limitações, o que não quer dizer, todos nós sabemos, né, desde o Morin, que ser transdisciplinar não quer dizer que eu não tenha densidade disciplinar, né? Isso é o trivial simples dessa história. Eu só posso transdisciplinar algo se eu tiver densidade disciplinar. Morin resolveu isso lá atrás, todo mundo já sabe disso, mas a questão-chave é que, mesmo que a gente faça licenciaturas muito mais contemporâneas, desatadas dessa amarra tradicional, digamos assim, pode ser que a gente não dê conta de uma mudança de cultura institucional que me parece que é necessária e que algo mais contemporâneo pode contribuir, mas não é suficiente, que é o professor estar consciente que o seu compromisso com a estudante ou com o estudante implica que ele não dará a aula que ele quer dar. E nem a aula que ele sabe dar. E sim a aula que é necessária ser dada. E isso me parece que nós, formados no disciplinar, mas mesmo aqueles mais jovens formados no interdisciplinar, mesmo aqueles formados no transdisciplinar, não necessariamente incorporam essa responsabilidade da geração do bem público, que é a capacidade de eu entender a cada set de aprendizagem, portanto, a cada configuração objetiva de uma sala de aula, certo? O que e obviamente isso dialoga com a racialização que o professor Jansen trouxe, dialoga com a nossa carga eurocêntrica, etc., dialoga com vários elementos, como é que eu devo, enquanto professor, na educação básica e na universidade, a universidade então é mais arrogante desse ponto de vista, ser capaz de dar conta de entender as configurações específicas que ocorrem naquela minha turma, este ano, que são distintas da turma do ano passado e que são, evidentemente, distintas da turma que eu terei no ano seguinte, e ser capaz de entender essa configuração e ajustar os meus métodos de ensino, que podem ser mais contemporâneos. Eu posso trabalhar a partir de resolução de problemas, eu posso ter uma visão totalmente intersetorial, eu posso ter uma visão interdisciplinar, mas o meu problema é que eu posso fazer isso tudo e continuar consolidando, por exemplo, o padrão de apartação social que se estabelece naquela sala de aula e que pune desproporcionalmente uma história de vida que é descontextualizada, que tem a ver com o fato daquela criança ser uma menina negra, gorda, certo? E sofrendo de bullying desde os 4 anos de idade. Nessa interseccionalidade dela, e ela não é acolhida naquele processo. Certo? E a professora e o professor não é capaz de promover uma prática que esteja em diálogo com aquele estudante. Tá? E o trivial simples disso é que todos nós capturamos, como é que, né, uma aluna ou um aluno que é
tem muitas dificuldades numa determinada disciplina, vou botar só a disciplina, pode ser absolutamente fantástica em uma outra competência, inclusive não disciplinar, né? Na capacidade de produzir coesão, de criar consensos, de enfrentar um dos nossos maiores desafios, que é a intolerância. Essa estudante ou esse estudante pode ter muitas dificuldades para seguir o curso de matemática e de biologia, e, no entanto, eu não consigo fazer o equilíbrio de saber essa potência que ela tem, que é produzir diálogos e interações, como um valor para a aprendizagem nessa sala de aula. A professora e o professor que dá aula, que sabe dar, é incapaz de dar curso, mesmo que ela saiba dar uma ótima aula. É porque eu acho que às vezes está num paradigma só de aulas que são ruins, digamos. Eu estou dizendo, boas aulas, e isso a gente está farto de ver na universidade, podem ser incapazes de dar conta da missão da educação, que é produzir qualidade para todos. Tá certo? Porque o todos que lá se instaura não é o todos da referência da prática pedagógica. Aquele todos que lá está não é visível para essa professora e para esse professor, porque ela já tem a boa aula que ela quer dar, tá? Mesmo que ela seja muito contemporânea. E é perverso isso, porque professores ditos modernos e contemporâneos, que têm abordagens mais adequadas ao nosso cotidiano, submetem esse set de aprendizagem a esta mesma perversão daqueles que historicamente foram os mandatários da cultura da reprovação, que acham que é nobiliárquico fazer com que X% dos alunos sejam reprovados da sua disciplina. Certo? Então, eu estou só tentando provocar que a contemporaneidade que supera as limites da disciplina não necessariamente dialoga com esse que é um desafio, obviamente, mundial, mas muito mais radical numa sociedade tão desigual como a nossa. Certo? Que é evidente que no cotidiano da escola eu preciso compensar de forma muito mais intensa os fatores extraescolares que fazem com que vários dessas estudantes e estudantes sejam submetidas a um padrão de exclusão estrutural, racializado ou não. Obviamente, na interseccionalidade disso, se for um jovem negro homossexual, ele tenderá a ter mais exposição a um processo discriminatório do que outros. Mas o problema não é o ato da discriminação, é o ato pedagógico de ser incapaz de entender as consequências cognitivas e não cognitivas sobre a aprendizagem desse processo histórico de desigualdade. E eu não adaptar a minha prática de aula para aquele set. E é uma adaptação constante. A professora Antonieta, por isso que eu estava falando da adaptação que precisa ser para nós. A adaptabilidade para eu dar uma aula e volto a precisar. Que hoje, e eu estou dando aula sobre a mesma disciplina, no mesmo curso, no mesmo lugar que vocês quiserem, no mesmo espaço, no mesmo ambiente, ela vai precisar de uma adaptação distinta da mesmo período do ano passado e precisa provavelmente de uma adaptação daqui a 2 semanas para aquela mesma turma naquela disciplina, distinta daquela que eu resolvi a adaptação hoje. Esse é, me parece, um dos maiores desafios da aproximação do ensino superior com o ensino básico. Despir-se da arrogância do saber em nome da soberania da aprendizagem. Tá certo? E sabendo que isso que eu estou chamando a soberania da aprendizagem só se faz consistente se for de qualidade e não superficial. Tá certo? Se for com altas expectativas. Não é um joguinho bobinho, é um jogo com altas expectativas. Agora, o mais sofisticado disso é que só há qualidade com altas expectativas, sobretudo numa sociedade como a nossa, se essa alta qualidade com altas expectativas for para todos. Se for para algum, só para alguns, não se institui como alta qualidade com altas expectativas, se institui como algo que ratifica um padrão de desigualdade pretérito. O meu desafio como professor é como é que na minha prática eu sou capaz de garantir altas expectativas para todos. Se eu não me adaptar àquele contexto, eu jamais farei isso. Se eu só dar a aula que eu gosto de dar, ou que eu sei dar, jamais farei isso. Bem, eu queria só terminar com esse comentário aqui para discutir com os pontos. Muito bom. Muito obrigado. Bom. Uma honra poder estar aqui com vocês. Bom. Temos alguns minutos, já temos uma inscrição ilustre aqui. Bom, esse está sendo um dos workshops ou seminários mais interessantes que eu já assisti na minha vida. Eu acho que foi assim
uma grande sacada de chamar os institutos, né, do FOBREAV para fazer parte dessa reflexão. Eu acho que o que chama mais atenção na sua exposição, né, na apresentação que você fez, é a ideia da estruturação de uma política social pública universal da educação, né? E, por isso, as referências à questão da saúde do SUAS, elas vêm a calhar, porque, na verdade, você está fazendo essa estruturação da política social de educação, uma política pública universal, como uma questão fundamental para a redução das desigualdades, né? E esse conjunto de políticas sociais públicas e universais, que são fundamentais para a redução das desigualdades, compreendem a política de educação, saúde, saneamento básico, assistência social, segurança, habitação, transporte. Enfim, esse conjunto de políticas sociais públicas universais, que são efetivamente o caminho fundamental para a redução das desigualdades, é que nos permitirá cruzar esse umbral que nos separa dos países em desenvolvimento. Então, isso é um raciocínio absolutamente fundamental. E como você falou no final, né, da sua fala, é uma questão de oferecer esse conjunto de serviços públicos universais, dessa política pública universal, de qualidade. Você certamente saberá fazer a conta, eu não sei, de como é que você faz a oferta desses serviços, né, esse conjunto de serviços públicos universais que estão aqui presentes, para transformá-los em serviços de qualidade, como uma condição necessária e, eu acho que, suficiente para a redução das desigualdades e para transpor esse umbral que nos separa. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós não devemos esquecer que o Brasil tem vantagens comparativas institucionais no conjunto dessas políticas, porque, sem dúvida, nós já temos o marco legal, os marcos legais que orientam esse conjunto de políticas. Nós, sem dúvida, temos uma arquitetura institucional que é bastante adequada, que é antiga, né, que foi fundada ao longo de todos esses anos, uma arquitetura institucional que é referência em muitos casos, né, e que, portanto, está aí presente. Certamente nós desenvolvemos, né, Antonieta, capacidades estatais no serviço público para lidar com esse conjunto de políticas e, sem dúvida, essas políticas já são públicas universais e de qualidade. Mas, para que essa redução das desigualdades esteja completa, o acesso universal é fundamental, mas, no caso da educação, completar esse ciclo que vai da educação básica à entrada na universidade, porque, senão, essa universalização não está garantida. E eu não estou muito preocupada com o emprego que esse cara que sai da universidade vai necessariamente ter, porque, eu, pensando na experiência coreana, todo mundo faz universidade, não importa se o cara vai ser, ou a menina vai ser atendente num restaurante, né, vai ser uma recepcionista, ou seja lá o que ela vai ser, mas ela será uma cidadã que teve acesso à universidade de qualidade, não importa, é um direito universal, ter acesso à universidade. E aí o que eu fico mais aflita, e fiquei muito aflita com os seus dados, que me fazem pensar que isso talvez seja a questão mais importante do ponto de vista da redução das desigualdades, de que você apontou que só trabalham e não estudam 35,5% dos jovens em torno dos 18 anos, e nem estudam nem trabalham 31,1% desses jovens. Ou seja, 66,6%, exatamente 2/3 do conjunto dos jovens, não trabalha, nem estuda, não tem acesso a essa universidade que nós queremos criar. Então, isso me apavora muito. E eu citei você no início da minha fala, nas boas-vindas, falando de que nós já temos consensos. Nós temos muitos consensos, sabemos muito o que devemos fazer. O que nós precisamos é fazer, arregaçar as mangas e fazer. E aqui o Bevilacqua é o nosso principal conselheiro para como é que a gente vai transformar isso em realidade, principalmente no caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é isso que nós queremos. Claro. Agora você tem que falar, pronto, exatamente. Obrigado. A Nacélia empregou, certamente eu tenho muito prazer em cooperar, não é, com a FRJ e com outras universidades, e tem muitas questões que foram levantadas pelo Ricardo Henriques, pela Nacélia e pelos outros, né, contribuintes.
pessoas contribuíram. Mas eu quero trazer uma questão que tem me preocupado muito ultimamente, né? Já há muitos anos, é que fica tudo muito reduzido a uma expectativa de que legislações adequadas e corretas vão conseguir resolver os nossos problemas. No entanto, eu pergunto aqui aos professores que estão aqui, quantos professores brasileiros fazem estágios ou ficam um ano como visitantes em universidades brasileiras? Quantos? Quantos professores pedem recurso ao CNPq para visitar outras universidades nossas? Vem alguém daqui para o Amazonas, para Roraima, para a Bahia, para o Espírito Santo, para o Sul, para São Paulo? Olha, eu tive recentemente mesmo esse ano, duas grandes surpresas que eu acho que há uma possibilidade. Eu encontrei um estudante, aí está a Roseli, ela vai nos ouvir. Eu encontrei um estudante, aliás, um professor da engenharia elétrica do UFRJ que me disse, olha, tem um estudante da USP que veio passar um semestre aqui no UFRJ, disse, é um milagre. Está começando a acontecer. E a semana passada, um professor, esse é o professor do Departamento de Engenharia Civil, estava saindo, por licença, eu disse, o Santiago, você está saindo, vai passar um ano fora, a minha esperança, sei lá, vou para a Europa, Estados Unidos, Canadá, vou para a Unicamp. Então, eu disse, começa a haver uma esperança. Então, eu queria, não é, que o Ricardo Henrique, vocês, e aqui a Anacélia, a nossa universidade, o Naumar, todas as nossas universidades, procurassem estimular muito o intercâmbio entre nós mesmos. Nós não nos conhecemos. Se ficar apenas nessa questão de legislação, que é importante, são orientações acadêmicas, isso é essencial. Mas se nós não considerarmos que é importante eu estar lá em Pernambuco, eu estar em outra universidade, no Ceará, o que seja, vai ser muito difícil. O nosso olhar será sempre para o exterior. E nós temos uma realidade nossa que é muito importante, né? E muito rica. E nós temos que partilhar essa nossa experiência, tanto do ponto de vista docente, como do ponto de vista de estudante. Vamos dizer que nós podemos, né? Porque isso, no meu entender, está muito associado a esse complexo de cachorro vira-lata, desculpem dizer isso, que a gente não pode, que é mais importante você ir para fora do que ficar aqui. Os estudantes que eu tenho tido contato agora, durante esses últimos anos, na universidade, né, os pedidos de licença, né, de graduação, inclusive passar um semestre fora, inclusive a minha neta, né, não é no Brasil. Querem ir para o exterior. E essa minha neta foi, disse, gostou? Não gostei. Ótimo, então eu devia ter vindo para cá. Né? Então, eu acho, Ricardo Henrique e meus amigos estão aqui, vamos valorizar bastante, ou muito mais, o que nós somos. Porque se nós não acreditarmos em nós mesmos, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai acreditar. Isso me disse há uns anos atrás, desculpe estar me estendendo ou não, mas é importante que me disse um professor do Canadá. Nós participávamos de um comitê de avaliação daqueles institutos do milênio, não sei se vocês lembram, era metade exterior, metade brasileiros. E eu estava com esse canadense, e ele, depois de participar de todas as reuniões, ele veio me dizer o seguinte, olha, eu estou vendo aqui como se fossem duas lojas de sanduíche. Você tem uma loja de sanduíches brasileiros e tem outros países que têm as suas lojas de sanduíche. Vocês querem vender o seu sanduíche, mas vocês comem o sanduíche na barraca do vizinho. Ninguém vai acreditar em vocês. E ele me dizia, vocês acham que essas suas revistas estão categoria B1, C1? Nós também vamos. Se vocês acham, o que é que nós vamos dizer? Que é A? Não, é D mesmo. Então, é um absurdo essa desvalorização que nós temos de nós mesmos. Nós podemos e somos muito bons, melhores do que qualquer um no mundo. Então, é um exagero, tudo bem. Mas, então, eu acho que isso é importante. Agora, uma questão que eu queria também deixar para, não sei se houver oportunidade de vocês comentarem, é uma preocupação que eu tenho já há muito tempo e se agravou nesses últimos anos. Por que a universidade ela não focaliza também crenças e cultos? Porque isso não faz parte da educação superior, né? Crenças e cultos estão levando esse país, não é,
a tragédia, ou pelo menos parcialmente. Eu acho que essa questão não é religião, não é crenças e cultos. Religião está dentro disso, mas com uma perspectiva muito mais racional, mais abrangente. Porque se nós não olharmos para isso, nós estaremos também correndo alguns riscos, viu? Parabéns, eu acho que todos os comentários, né, eu concordo praticamente com tudo, porque, é claro, existem visões que são um pouco diferentes, né, isso é natural, né, mas não vamos também deixar de estimular um pouco a prática, sabe? Eu sou engenheiro, então isso faz parte um pouco da minha vida, né? Então é preciso que a gente vá à prática, faça acontecer, né? Eu acho que essa questão do nosso intercâmbio entre nós, né, docente, passar 1 ano, 6 meses, na UFRJ, o Medronho pensa nisso, né? É importantíssimo que a gente troquemos essas experiências, vai ser muito mais rico, né? Bom, desculpe, eu falo demais. Não, já temos uma primeira ideia para o nosso brainstorm amanhã, uma linha de bolsas e incentivos, né, para uma mobilidade nacional entre os institutos de estudos avançados, entre si, dentro do território nacional. Ciências com fronteiras, entre aspas. Ciências com fronteiras. Aí, pronto. Bom, para completar, então, nosso painel, eu vou rodar a palavra aqui entre os participantes e completar com a palavra final do nosso expositor, né? Eu vou inverter a ordem, porque aí a gente fica um pouco mais democrático, né? Então, Jansen primeiro. Então, agradecer a possibilidade de diálogo, e a fala da professora Marcela, pela manhã, me chamou a atenção sobre bolsa. Como a gente pode incentivar a juventude a ingressar nas licenciaturas, e não é com R$400. A gente precisa discutir uma política de incentivo para a juventude ingressar na universidade, mas não só ingressar, para permanecer com qualidade. E querer ir para a educação básica, porque os nossos melhores estudantes vão fazer mestrado, doutorado e voltam para a universidade. Não vão para a educação básica. E eu acho que isso também precisa ser pensado numa política de incentivo, e que esse incentivo ele continue quando esse jovem se forma, né, professor e professora, que ele seja incentivado também a entrada na educação básica, porque nossos melhores alunos terminam fazendo mestrado, doutorado, faz concurso, entra na universidade e, às vezes, sem nunca ter passado pela educação básica enquanto profissional. Então, a ideia, professora, né, de a gente pensar numa política de assistência estudantil diferenciada para as licenciaturas, eu acho que é fundamental. E eu acho que o Fórum tem uma contribuição a dar nessa pressão social, porque ANPED, ANFOP, ANPAI, né, são instituições importantes, mas o Fórum aglutina outras forças que são importantes para o incentivo da juventude, né, querer fazer universidade, querer fazer a licenciatura e querer ir para a educação básica. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Vai para ele agora, né? Vou passar para o professor Mário. Eu queria também agradecer, e acho que realmente foi um debate muito importante, né, o que nós tivemos aqui agora. Sem dúvida, essa temática das políticas públicas, né, e é fundamental. E é claro que quando a gente não consegue falar somente de ensino fundamental, né, ou ensino básico, a gente sempre tem a relação, né? Eu lembro que vocês sabem que uma das teorias do Cristóvão Buarque é que o Ministério da Educação seja só o Ministério de Educação Básica, né, e que as universidades deveriam ir para ciência e tecnologia, né. É claro que isso aí eu acho que já é... Mas é interessante saber como é que ele argumenta isso, né. Ele foi um dos fundadores do CIAN, semana passada ele esteve lá conosco, né, e
justificou um pouco por que ele pensa dessa forma, né? E a gente vê aqui que é muito difícil de dissociar, né? Então, eu agradeço muito a discussão e acho que, professor, esse intercâmbio poderia ser incentivado com um projeto, um programa de bolsas para esse intercâmbio interno. Isso aqui, se nós tivermos algum representante nosso aqui pela CAPES e tudo mais, seria... Eu acho que a FOBREAV poderia propor um edital, né, nesses termos, que seria muito interessante. Porque, realmente, quando você tem bolsas, as bolsas são todas para o exterior e tudo mais, né? Então, uma bolsa interna, né, de intercâmbio seria muito, muito interessante. Quem sabe se a gente não pode propor lá na CAPES. Obrigado. Eu acho que é uma questão do fórum das FAPs, né? Isso. Por FAP. É a coordenação dos fóruns das FAPs. Eu acho que esse é o programa para essa coordenação. Você não está escutando, não. Das FAPs. Você quer registrar? Tá bem. Ana Célia estava sugerindo desse programa ser articulado com o Fórum das FAPs, porque aí poderia fazer os casadinhos com os estados e ampliar as dotações. Passar aqui para a professora Antonieta para suas considerações. Muito obrigada. Para mim foi extremamente interessante participar dessa mesa, porque eu tenho uma grande inquietação em relação à questão da educação, desde o ensino fundamental até a universidade. Acho que está tudo diferente, precisa mudar e não vejo muito a direção. Mas eu gostei muito do comentário do Ricardo Henriques em relação a nós termos que mudar a cultura institucional. E aí eu acho que é mais que isso, eu acho que a cultura institucional, a cultura pedagógica, que é diferente de métodos pedagógicos, quer dizer, trabalhar sobre a cultura do professor, né? E temos que introduzir a questão do gestor, porque o gestor pode ser o elemento dinâmico que vai movimentar essa cultura institucional e a cultura pedagógica. E descendo um pouco ao nível que foi trazido também aqui na discussão, eu acho que foi sugerido aqui que a gente introduzisse a questão de cultos e de crenças, de valores, né, na educação. Eu acho que isso seria muito importante se a gente começasse a pensar numa espécie de disciplina, desde o ensino fundamental, que envolvesse conversação e que envolvesse convivência, né? Porque hoje aquilo que era valor obtido na família pode ser obtido na escola. Então, aulas de convivência, que eu já vi em escolas privadas, né, em que se vai discutir o relacionamento entre os amigos, o relacionamento familiar, o relacionamento fora de casa, né, contribuiriam já para, vamos dizer, formação de valores democráticos, né? E também conversas sobre diferentes religiões, diferentes formas de viver, diferentes estratos sociais, tudo isso também serviria como uma educação para tornar essa nossa cultura um pouco menos dividida como ela se encontra agora. Obrigado. Ricardo, volta a palavra para as suas considerações finais para a gente completar o nosso painel. Sem considerações, só agradecimentos. Agradecer aqui professor Antonieta, professor Brasil, Mário, professor Jansen. Pedir desculpa, professora Bernadette, que eu não vou conseguir assistir, estou saindo daqui para pegar um avião para Brasília agora. Perdão não assisti-la. E agradecer muito ao Mário e o convite de Ana Célia. Poxa, uma honra poder estar aqui. Pena que eu não estou em presencial com vocês, mas foi muito bom poder estar essas 2 horas aqui conversando com todos. Muito obrigado mesmo. Tá? Abraços, beijos, medronho. Tchau, tchau para todo mundo. Tá. Pronto. Então, completamos nosso painel e passo aqui a professora Ana Célia para organizar o seguinte.